Obrigado pela participação, é um prazer estar participando aqui desse evento incrível do NCD, e a gente vai tentar apresentar um pouco para vocês um pouco da nossa paixão, que é do dia a dia, né? Trabalhar com tecnologia, inovação e engenharia é realmente algo incrível, apaixonante, e a gente tem muito aí para poder falar um pouquinho do que a gente faz para vocês. Começando sobre o que a gente trabalha, então hoje a MK ela é dividida em dois setores e ela atua em duas áreas, né? Uma seria na área de atuação onde a gente fala de tecnologia e inovação, que seria no setor de MK Som e Imagem. Então ali a gente faz a parte de instalação de câmeras, de interfones, telefonia, parte de rede Wi-Fi, rede Ethernet, trabalhamos no segmento de sonorização, tanto de som ambiente como de home cinemas, né, cinemas privados. Trabalhamos também na parte de automação residencial e predial. Então todo esse setor de tecnologia e inovação a gente acaba atuando, desde uma área predial, residencial, comercial e industrial. E num segundo setor a gente atua na área de engenharia, onde o nosso grande forte seria na área de projetos complementares, que seriam nos setores de projeto elétrico, telecomunicação, automação, no setor de projeto hidráulico, sanitário e preventivo. Enfim, tem uma grande importância, é o nosso grande diferencial trabalhar com engenharia, porque a gente consegue unir a tecnologia, que são os sistemas atuais do mercado, com a integração do que há necessidade de infraestrutura para que a gente consiga implementar essas tecnologias. Então a gente começa a atuar dentro das obras desde o início, fazendo acompanhamento com os arquitetos, com os designers, com os engenheiros, facilitando o desenvolver dessa obra e também evitando retrabalhos. A gente sabe que hoje a grande carência do mercado são mão de obras qualificadas para executar os serviços. Então, para que a gente possa trabalhar com serviços de ponta, que seriam os serviços mais modernos, nós necessitamos que os projetos e essa integração ela seja feita com um bom acompanhamento de uma equipe técnica, né? E a gente tem uma equipe hoje de engenharia muito bem qualificada para poder fazer esse serviço. Então, falando um pouco do nosso lema, que seria tecnologia e inovação para uma experiência exclusiva. Por que a gente fala isso? Porque hoje a gente atua com realmente a experiência do lar. É a pessoa chegar dentro da sua casa e ela poder ter um som de qualidade, é ela que vai trazer o bem-estar para dentro da casa, é a automação que vai trazer o conforto de um cenário, de fazer uma cena onde ela vai ligar a casa inteira, ela vai ligar os sistemas de som, de áudio, vídeo, climatização, e tudo isso acaba criando uma experiência, e o nosso lema é que realmente cada casa é uma casa e ela tem que ser personalizada para o seu cliente. Então a gente faz de forma exclusiva e personalizada. Aqui na imagem a gente até mostra, por exemplo, o nosso aplicativo, que é da nossa loja, do nosso showroom, onde a gente faz ele 100% personalizado, de acordo com a nossa necessidade. Isso acaba também sendo um grande diferencial para as obras, porque quando a gente trata o cliente como exclusivo e personalizado, a gente acaba adaptando a necessidade dele para que realmente ele possa usufruir do que tem de melhor no mercado. Entrando no segmento de áudio e vídeo, eu vou explicar um pouco para vocês o que a gente tem de novidade no mercado e quais são as diferenças de sistemas. Então, aqui a gente vai falar um pouco, por exemplo, de home cinema, né? Home theater. Aqui na imagem a gente até está mostrando, por exemplo, um sistema 5.1. Nesse caso, ele é formado então por duas caixas torres, uma caixa central e duas caixas surround. Nesse caso em específico, a gente está trabalhando com caixas italianas, que é uma marca chamada Sonus Faber. Mas a importância é da experiência que vai ser criada para dentro do ambiente. Então, o sistema 5.1 é quando a gente traz uma experiência para dentro de casa, de um cinema onde a gente vai poder, por exemplo, ouvir um tiro, ouvir uma ultrapassagem de carro. Dá para entender bem, por exemplo, que as caixas elas estão posicionadas ao redor da cadeira ou do sofá, enfim, para que realmente a gente crie essa experiência de cinema dentro de casa. Mas essa é uma das configurações de áudio possíveis para dentro do ambiente. Esse é um sistema 5.1 que não tem a configuração Dolby Atmos. O Dolby Atmos é quando a gente tem aquela sensação imersiva, por exemplo, da chuva, do raio, tudo que cai do teto para baixo, né? Então esse é um sistema 5.1, mas existe o sistema 7.1, 9.1, 9.1.2, enfim, existem umas diversas
sistemas de áudio que a gente pode personalizar de acordo com o ambiente que a gente tem na casa. O tamanho do ambiente, a experiência que o cliente busca ter, vai direcionar para o sistema que a gente vai projetar e atender. Também isso vai levar em consideração os tipos de caixa, se elas vão ser caixas como essa de sobrepor ou caixas de embutir, tanto na parede como no teto. Existem também soluções, por exemplo, de caixa invisíveis, onde elas não aparecem de forma alguma, elas ficam embutidas no gesso e a gente consegue esconder 100% esses sistemas de áudio. Para o próximo slide, a gente vai falar um pouco, por exemplo, de sonorização ambiente. Quando a gente fala em som ambiente, existe uma infinidade de caixas para se trabalhar, mas a grande diferença que eu costumo dizer é assim, que qualquer caixa de som vai exprimir um áudio, ele vai jogar para fora um áudio. Porém, caixas de baixa qualidade, a gente precisa jogar muita potência para que ela solte um áudio, e ela vai trazer um áudio, digamos assim, com muito ruído, onde a gente não vai conseguir diferenciar as notas musicais, não vai distinguir os instrumentos, a gente não vai ter uma sensação de palco sonoro. Então, quando a gente começa a investir na qualidade de caixas de áudio, nós conseguimos trazer caixas onde a gente vai ter uma... Desculpa. Quando a gente coloca caixas de qualidade, a gente consegue, então, fazer com que a caixa a gente não precise elevar o áudio para que a gente consiga distribuir de forma gostosa no ambiente, onde a gente consiga fazer com que haja uma distribuição uniforme em todo o ambiente. Além disso, a gente vai conseguir distinguir os instrumentos musicais, vamos distinguir as notas musicais e vocês vão ter aquela sensação de bem-estar, de qualidade realmente sonora, né? Ali no exemplo a gente mostra, por exemplo, uma caixa de uma marca que a gente trabalha, que é uma marca francesa, ela se chama Focal, e ela trabalha em 3 linhas, a linha de série 100, série 300 e série 1000. Esse é um exemplo da caixa série 300, onde o woofer dela, que é o cone, ele é feito com linho. E o linho francês é considerado um dos melhores do mercado. E por que isso? Por que é utilizado esse tipo de material num woofer de caixa de som? Justamente para a gente ter uma sensibilidade sonora, fazendo com que a gente consiga transmitir da melhor forma possível aquela música, né? E além disso, essa caixa, por exemplo, ela também tem um tweeter feito de berílio. O berílio é para trazer as notas mais agudas, onde a gente vai ter uma distinção da voz de quem está cantando muito melhor. Então é uma grande importância de a gente escolher caixas de alta qualidade para que a gente consiga ter uma distribuição sonora boa no ambiente, sem precisar elevar o volume e ter aquela experiência de bem-estar. Além disso, existem uma infinidade de caixas de som, tanto caixas de embutir, caixas de parede, existe caixas, por exemplo, para jardim, para que a gente possa criar essa sonorização multi-room, né, multi-ambientes. Tanto elas tocando de forma conjunta, todos os ambientes tocando junto, ou de formas separadas. Falando nos sistemas de televisores, projetores e painéis de LED, a tecnologia ela acaba evoluindo de forma surreal. Imagina o que é uma televisão de 5, 10 anos atrás. Elas eram televisões enormes com uma qualidade de imagem muito ruim. Então hoje, ano a ano, ela vai evoluindo muito, em questão de qualidade de imagem, questão de frequência de imagem e também tamanho, e tornando até televisores ou painéis de LED de forma mais minimalista, onde elas acabam não ocupando tanto espaço. Na imagem a gente mostra até uma TV bem usual hoje nos nossos empreendimentos que a gente acaba trabalhando, que é o modelo D-Frame, né? Que ela faz uma simulação de um quadro. Quando a gente fala em utilizar esse tipo de equipamento, a gente também tem que pensar nas dificuldades que tem de implementar isso depois. Por quê? A D-Frame, por exemplo, é um equipamento onde ela não tem as entradas HDMI, entradas óticas, entradas de áudio nela mesmo. Ela utiliza um equipamento externo que se chama One Connect e ela tem uma interligação via cabo. Isso, se não é previsto no início da obra, na fase de projeto, que vamos falar posteriormente, acaba dificultando a implementação desse tipo de solução para dentro das nossas casas e dos nossos ambientes. Hoje, falando em tamanhos de TVs, a gente vai encontrar no mercado TVs de até 98 polegadas, de forma bem usual, bem comum,
e encontramos até de 110 polegadas no máximo, falando em TVs de painel único. Acima disso, hoje está muito comum também a utilização de painéis de LED. A grande diferença dos painéis de LED que a gente precisa cuidar é a resolução dele, porque eles possuem o tamanho dos pontos do LED que vai dar a questão de sensação de imagem perfeita, é a distância que a gente tem do painel para a pessoa, né? Quanto maior o ponto, mais distante a gente tem que ficar do painel para que a gente possa visualizar a imagem de forma perfeita. E quanto menor o ponto, mais caro acaba se tornando esse produto. Mas esse tipo de produto, ele é muito legal para utilizar, por exemplo, em áreas externas, em áreas de piscina, quiosques gourmets, e acaba trazendo uma solução bem legal para o ambiente. A questão de painéis de projetores são cuidados especiais que a gente tem que ter quando a gente fala em iluminação ambiente, né? Tanto artificial como natural. Então, ambientes onde a gente vai utilizar projetores, nós precisamos cuidar com aonde que ele vai ser utilizado, porque vai influenciar muito na qualidade de imagem. Porém, se a gente tiver um ambiente preparado para projetores, nós conseguimos ter uma qualidade de vídeo excepcional e também tamanhos de telas, tamanhos de imagens surpreendentes, trazendo uma imersão incrível para dentro dos nossos ambientes. Aqui a gente traz um reprodutor de áudio que é um toca-disco. Qual é a importância do toca-disco em sistemas de áudio de alta qualidade? O vinil é uma das melhores ferramentas que a gente utiliza para que a gente não tenha perdas de áudio em relação à música que foi gravada no estúdio. Quando nós gravamos as músicas no estúdio e depois comprimimos elas para botar em streamers de áudio, tipo Spotify, Tidal ou aplicativos de celular, YouTube, nós acabamos comprimindo essas faixas de áudio e isso faz com que haja perdas de informação e acaba diminuindo a qualidade de áudio. Então o vinil, ele traz o som mais puro, é um som analógico. Esse é um toca-disco bem especial porque ele é da marca Macintosh, inclusive nós temos no nosso showroom, que é uma das melhores marcas do mundo voltada a equipamentos de áudio de alta fidelidade. E além de ele ser um toca-disco onde ele exprime o áudio do vinil, que é de uma excelente qualidade, esse é um equipamento, por exemplo, que ele é pré-amplificado por válvulas. A válvula, ela tem uma característica de um som mais aveludado, então ela vai trazer uma experiência muito interessante para dentro do ambiente. Principalmente quando a gente tem sistemas de som estéreo, onde a pessoa vai chegar em casa e vai ouvir uma boa música, seja um jazz, enfim, uma música instrumental, ela vai trazer uma experiência muito legal. E, além disso, esse toca-disco ele tem tecnologias embarcadas que acabam também agregando o que tem de novidade no mercado, que seriam sim os streamers de áudio, ou seja, uma entrada ótica de uma TV. Então, esse é um tipo de equipamento que ela consegue unir o atual, que são as tecnologias atuais, com também o retrô, que seriam os vinis. Quando a gente fala de amplificadores e receivers, são os equipamentos que vão ser responsáveis por amplificar o som, seja das nossas fontes de áudio, seja um YouTube, seja uma TV, seja um reprodutor de áudio, para as caixas de som. Tem uma infinidade de soluções de amplificadores, receivers e multiroom. E é muito importante nós cuidarmos na especificação dele, porque ele vai ser responsável por, além de fazer o controle de amplificação de áudio, há também a parte de controle de vídeo. Por exemplo, quando a gente temos uma residência onde eu tenho uma TV na sala e uma TV no gourmet, e eu quero que eu tenha um sistema home na sala e um sistema de segunda zona de áudio no gourmet, que é bem comum, né? A gente quer, por exemplo, fazer com que a casa toque o mesmo som na casa inteira. Na hora que a gente especifica esse tipo de equipamento, nós temos que cuidar para que ele tenha tanto o sistema 5.1, que seria por home, como também por uma segunda zona de áudio e também duas saídas de vídeo independentes, para que a gente possa ter tanto controles de vídeo separado das TVs, como também dos segmentos de áudio. Então, quando a gente especifica esse tipo de equipamento, a gente tem que cuidar na especificação dele. E o que grande interferência tem hoje na arquitetura, falando assim, na execução disso?
seriam os tamanhos deles, né? Porque se não tem automação, eles precisam ficar visíveis no empreendimento, seja no móvel ou num rack, e se tiver automação, nós conseguimos esconder eles, fazendo um controle à distância desse equipamento, porém temos que cuidar com a parte de ventilação. Também tem uma grande importância em relação à potência desses equipamentos. Então, a gente tem que cuidar para que não façam um sobredimensionamento nenhum subdimensionamento, para garantir que realmente a gente consiga extrair o melhor do áudio, da nossa fonte de áudio, e também do melhor das nossas caixas de som. Porque não adianta a gente ter uma Ferrari de caixa de som e um amplificador que não vai dar conta de realmente reproduzir esse áudio na caixa de som. Ele vai acabar não trazendo tudo que pode ser utilizado no sistema. Falando em automação, a automação eu vejo que ela é muito mais do que ligar ou desligar uma lâmpada. É a gente controlar a casa de forma completa, fazendo a integração de todos os sistemas. Então, quando a gente fala, por exemplo, em temperatura, existem muitos aplicativos das próprias marcas de ar-condicionado que a gente já faz esse controle, de ligar e desligar o ar-condicionado, controlar a ventilação, controlar se vai ser quente ou frio, mas quando a gente traz para dentro da automação, a grande importância é que a gente consegue criar cenários mais complexos, onde junto com uma cena ele vai além de controlar a parte de climatização, ele pode controlar o sistema de iluminação, o sistema de áudio e vídeo, a parte de persiana, como se fosse uma cena de filme, onde o usuário aperta uma tecla ou no aplicativo ou via Alexa e chama a cena filme e ele vai fazer isso de forma simultânea, sem ter a necessidade de a gente ter vários aplicativos ou vários controles. Esse é um exemplo, por exemplo, do nosso aplicativo onde a gente personalizou a automação de temperatura da nossa sala de engenharia, onde a gente tem a controle tanto de temperatura, quente, frio e velocidade do ar. Falando em iluminação, como eu disse, é muito mais do que ligar ou desligar uma lâmpada. A automação é o que vai trazer a grande sofisticação das cenas, né? Que vai trazer o charme para o ambiente. Então nós conseguimos ligar e desligar várias luminárias ao mesmo tempo, como também controlar as intensidades de luzes e também fazer, por exemplo, hoje existem no mercado luminárias que controlam o círculo circadiano. Por exemplo, durante o dia nós queremos um ambiente mais claro, que é para a gente estar mais ativo, onde a gente precisa de uma iluminação um pouco mais clara. E chega à noite a gente precisa de uma luminária mais relaxante, que seria um tom mais amarelado, enfim, um tom um pouco mais relaxante. A própria luminária ela consegue controlar essa intensidade e cor da lâmpada e a automação faz isso de forma automática. Além disso, no mercado existe também codecs de lâmpadas, por exemplo, DALI, RGB, PWM, e a automação pode fazer esse controle por completo. Então fica muito legal. E é muito importante a gente criar esses cenários integrando também com os demais sistemas da casa. Como o pessoal da Via House comentou de todas as persianas, cortinas, enfim, todos, a automação ela vem para trazer a integração desses sistemas para dentro da nossa casa. Então, além de a gente controlar elas individualmente, nós podemos criar cenas onde a gente vai abrir todas as persianas ou fechar todas as persianas de forma bem simplificada. Eu gosto de trazer algo para o dia a dia que às vezes, por exemplo, eu tenho um apartamento de veraneio, que eu não estou o tempo inteiro naquela casa, eu quero criar uma automação para de vez em quando abrir aquelas cortinas para entrar um pouco de luz dentro do ambiente. E a automação via acesso remoto facilita esse tipo de utilização e fica bem usual e fica muito legal para trazer dentro da nossa residência, né? Fora os cenários, às vezes, de quando eu quero acordar, quando eu quero chegar em casa, abrir todas as persianas, então acaba trazendo um comodismo muito grande, onde a gente não precisa controlá-las individualmente e controla elas de forma simplificada, todas juntas. A gente falou um pouco antes das caixas de som e sistemas que controlam, que amplificam o som para essas caixas de som, mas existe algo que une tudo, né? Que seria o segmento mesmo de áudio e vídeo. Então, quando a gente tem, por exemplo, um sistema de som e vídeo na nossa casa, a gente está falando de diversos controles.
seja um controle para televisão, um controle para amplificador, um controle para o streamer de áudio, streamer de vídeo, enfim, muitos controles, e se a gente for fazer de forma manual, acaba desgastando a utilização do sistema. E a automação vem para simplificar isso, onde por um simples aplicativo nós apertamos uma tecla que liga e prepara o ambiente de forma bem prática, digamos assim, ligando a TV, o receiver, o streamer de áudio, selecionando a fonte de áudio que a gente deseja, e isso a gente acaba facilitando a utilização do sistema. Pensa, por exemplo, numa casa que a gente tem 5 zonas de áudio, 2 zonas de vídeo e precisa fazer isso de forma manual. É algo muito complexo e a automação acaba simplificando esse processo e faz com que realmente a pessoa utilize de forma bem prática o sistema. No segmento de segurança, a gente pode ficar o dia inteiro falando somente de câmeras, somente da parte de alarme, vou falar um pouco depois, mas eu vou tentar simplificar um pouco para vocês. Hoje, falando em câmeras, existem diversas câmeras, desde câmeras analógicas como câmeras IPs. Câmeras que vão ter qualidade colorida no noturno, né? Durante a noite imagens coloridas, como imagens em preto e branco. Nós vamos ter câmeras que possuem inteligência artificial embutida dentro dela. Algo muito usual hoje no dia a dia, por exemplo, é tu substituir os sensores de barreira nas nossas residências por câmeras que possuem sensor de que eles possuem uma barreira digital, vamos dizer assim, que a própria câmera interpreta uma passagem, por exemplo, por cima do muro da nossa residência. Então ela vai identificar que alguém pulou o muro e vai gerar um alerta para o sistema de automação, onde a gente pode tomar alguma providência. Além da parte de barreira, nós vamos ter câmeras que possuem inteligência artificial, desde as coisas mais simples, como das coisas bem mais complexas, de identificar o humor da pessoa que está passando por aquela câmera, a idade aproximada da pessoa. Conseguimos buscar em banco de imagens, por exemplo, vou ter um evento em massa e eu tenho algumas pessoas que eu quero ter o controle delas naquele público. A gente consegue jogar essa foto dessa pessoa para dentro do sistema e a própria câmera vai reconhecer ela dentro daquele espaço e nos dizer onde ela está. Então é uma infinidade de possibilidades e a gente vê de uma importância muito grande a gente definir isso na fase de projeto dos nossos ambientes, porque vai influenciar muito na infraestrutura e das necessidades de equipamentos para garantir esse sistema seja algo bem sofisticado e de forma bem facilitada na nossa casa. Um exemplo, por exemplo, é garantir energia para uma falta de energia ou uma queda temporária de energia. A gente vai precisar ter um sistema reserva de energia, seja um no-break, seja um sistema de banco de baterias, enfim, para manter energizados os sistemas de câmera e segurança. Quando a gente fala em sistemas de controle de acesso, antigamente se falava muito em sistemas de entrada, biométricos, sistemas de tag, cartão, senhas, né? Mas hoje a grande novidade no mercado, digamos que já é até presente em muitos dos estabelecimentos, seria o reconhecimento facial, que facilita muito a utilização do sistema, porque além de fazer o controle facial dos usuários, ele consegue fazer uma integração de videoportaria, onde a gente consegue ter uma tela dentro dos nossos ambientes, onde a gente consegue liberar o acesso como se fosse um vídeo porteiro. Então facilita em muito a utilização do sistema e também acaba evitando, por exemplo, em empreendimentos próximos à praia, onde o usuário, por exemplo, ia para a praia, tomava um banho de mar, vinha com o dedo enrugado e tentava botar na biometria e falhava o sistema. Esse é algo muito comum que acontecia, de não conseguir utilizar o sistema devido a algum tipo de falha desse caso. E o facial ele já evita isso, né? Então ele chegando próximo da porta, ela reconhece a face da pessoa e acaba liberando o acesso. E se não for um usuário, ele acaba trabalhando também com o sistema de vídeo portaria. Na parte de alarme, também existe uma infinidade de opções, desde alarmes com fio, como alarmes sem fio, né? Sensores sem fio. Vamos ter sensores de presença, sensores de abertura de porta, de janelas, vamos ter a parte também de sirenes, que é para fazer a comunicação do alerta do sinistro, e também a gente consegue fazer integração com as empresas locais de vigilância.
Então, por exemplo, teve um alerta na nossa casa, vai tocar a sirene, vai tocar um aplicativo do celular da pessoa, mas ela também já pode comunicar de forma automática a empresa que faz a vigilância no local, para mandar uma pessoa no local e verificar o que está acontecendo. Tudo isso integrando com os outros sistemas, tanto a parte de alarme, de câmera, controle de acesso, automação da casa. Um exemplo prático seria, teve um sinistro dentro da casa, alguém entrou dentro da casa, tocou o alarme, e a própria automação pode ligar a iluminação da casa inteira, gerando um alerta até para aquele invasor que estava no local, às vezes de forma mais fácil até invadir do local e não dar aquela dor de cabeça, né? Bom, a gente falou de uma infinidade de serviços, de produtos, onde a gente trabalha, acaba envolvendo muitas tecnologias, muitos produtos, muitas soluções. E hoje a nossa loja, ela fica lá no Casa House Shopping, ela tem tudo isso para mostrar para vocês. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente fala, mas o visual ele acaba, no local, de forma presencial, acaba facilitando o entendimento do que é o produto e de como ele funciona. Então teria uma opção para vocês conhecerem um pouco na prática, um pouco disso que a gente está falando. Então esse aqui é só para conhecer um pouquinho da nossa loja. E aqui eu quero ressaltar uma informação importante, porque falando em caixas de som, é fácil a gente falar que tem uma diferença de produto, de valor, que existem várias caixas de som, mas o importante mesmo é a gente escutar elas e entender a diferença delas para que a gente possa ter percepção de valor do produto. Então hoje na nossa loja a gente vai ter várias caixas de embutir onde a gente consegue diferenciando as caixas de som para que o cliente possa entender a escolha do produto para a residência, para o comércio, enfim, para o ambiente que ele está projetando. Uma outra grande novidade que a gente realmente precisa apresentar para vocês é que hoje nós temos na nossa sala, na nossa loja, um ambiente que se chama Immersive Room. É uma sala de experiência que a gente criou justamente unindo tudo isso que a gente falou, da parte de automação, sonorização, projeção. E lá a gente tem uma sala de cinema que ela tem uma configuração de áudio que se chama assim, 9.4.1. Seriam 9 caixas de áudio fazendo um som, como digamos, espacial horizontal da sala, que seria a questão do tiro, o som de um helicóptero passando, de uma ultrapassagem de carro. E essas 9 caixas elas estão dispostas da seguinte maneira: 3 na frente do sofá, 2 em cada lateral do sofá e 2 atrás do usuário, fazendo que tenha essa imersão, essa espacialidade do som. E o ponto 4 são as 4 caixas do teto, que faz o som da chuva, o som do raio. Então tu vai se sentir dentro de um palco sonoro realmente e tu vai ter uma experiência muito legal de cinema. O ponto 1 é o grande diferencial da sala, porque são 4 subwoofers, 2 na frente da tela e 2 atrás da pessoa, com uma tecnologia única na América Latina que se chama Waveform. Ela faz com que a gente tenha o controle de grave absoluto na sala. Então vocês não vão sentir um impacto do grave somente na perna, na barriga ou na cabeça. Ela vem varrendo a sala de forma linear e te traz uma sensação muito interessante dentro da sala. Então já fica o convite até para vocês poderem ter essa experiência bem exclusiva dentro da nossa loja. Falamos em diversos produtos e diversas soluções, mas e a importância de a gente integrar isso na engenharia? Então, a gente vai falar um pouco hoje do que é necessário tu prever nessa questão de infraestrutura, para que a gente tenha previsão dos espaços necessários, tubulações, quadros, para que vocês realmente não tenham retrabalho e que vocês também possam utilizar o que há de mais moderno na fase de obra. Porque não adianta tu passar a obra inteira sem prever esses produtos e no final querer instalar. Tudo isso ele precisa ser previsto antes. Então isso é a importância de prever na fase de projeto todos esses produtos. Falando na área de elétrica, por exemplo, algo que também está muito usual são os painéis fotovoltaicos. Eles vão fazer com que a gente consiga absorver a luz solar e gerar energia para dentro da residência. Se ela for utilizada, vocês economizam na conta, mas se ela não for utilizada, ela volta para a rede da concessionária.
Tudo isso é muito legal e funciona muito bem, mas para que isso ocorra e que possa ser implementado é necessário um projeto prevendo essa infraestrutura, interligando os painéis fotovoltaicos, os inversores, ao sistema de distribuição do empreendimento e também alterando o tipo de medição prevista para aquele local. Então é muito importante saber se o cliente vai optar por esse sistema, porque é necessário prever uma infraestrutura diferente para que haja a possibilidade de execução disso. Algo que também é algo muito moderno e está evoluindo muito no mercado são a questão dos carregadores para carros elétricos. Nós temos uma grande dificuldade porque muitos empreendimentos não haviam a previsão para esse tipo de tecnologia e querem implementar no momento, ou então nós temos empreendimentos que estão em fase de execução e querem implementar, ou que também ainda estão ainda em fase de concepção de projeto. Então existem diversas maneiras de adaptar ou prever soluções para isso. Falando numa residência, por exemplo, é comum a gente ter uma residência com uma alimentação trifásica de 10 mm 50 amperes. Isso é muito comum e dá conta de 90% das residências, mas quando a gente quer implementar uma estação de recarga para carro elétrico, nós precisamos entender qual tipo de carro o usuário vai ter, qual o tipo de estação que ele vai ter, a velocidade de abastecimento do carro, para que haja uma previsão desde a entrada de energia, do medidor, do eletroduto que vai vir do poste até dentro da residência, dos disjuntores. Isso tudo é feito um estudo na concepção de projeto, para que a gente possa realmente atender essas nossas necessidades. Falando na área predial, ela já é muito mais complexa, porque os empreendimentos prediais eles podem ser alimentados tanto em baixa tensão como em alta tensão. Quando é em alta tensão, que tu vai ter uma subestação interna para alimentar todo aquele empreendimento, é mais fácil de a gente atender todo esse volume de carros que vão ser alimentados por recarregadores de carro elétrico. O problema é quando a gente tem empreendimentos na faixa ali de 20 a 30 andares, onde eles ainda não têm a necessidade de uma subestação. Isso faz com que a gente acaba tendo pouca disponibilidade de energia para atender essa demanda. Então é um cuidado muito grande que deve se ter para que realmente haja possibilidade de a gente implementar esse tipo de solução. Caso contrário, nós vamos criar uma solução temporária, onde a gente vai conseguir atender um número mínimo de usuários e depois, quando o empreendimento quiser atender toda a sua demanda, vai ter a necessidade de fazer uma alteração muito grande na entrada de energia do empreendimento. Então é muito importante nós entendermos a necessidade, qual é o objetivo do construtor ou do cliente, para que haja uma previsão correta dessa infraestrutura, analisando todas as possibilidades, seja ela em baixa tensão, seja em alta tensão, o tipo de medição, se vai haver uma gestão de controle desses carregadores de carro elétrico ou não, e por fim, é um cuidado muito necessário a gente ter nessa fase. Quando a gente fala então em projetos de telecomunicação, nós falamos, por exemplo, de sistemas Ethernet, que é a parte de cabeamento. Hoje, por exemplo, nós temos, utilizamos muito, né, esses streamers de vídeo, tipo Netflix, Apple TV, Disney Plus, enfim. Como acaba utilizando muitos sistemas e isso acaba sobrecarregando a necessidade de rede, é muito importante fazer uma previsão cabeada dos televisores, dos amplificadores, de todos os equipamentos da casa. Porque se a gente não fizer essa previsão desse cabo, vai acontecer que a gente sobrecarrega o sistema Wi-Fi da casa, fazendo com que haja interrupção de sinal ou simplesmente ele não atenda toda a necessidade do usuário, fazendo ele ter aquela sensação de que o sistema Wi-Fi não funciona na casa. Então é muito importante a gente cuidar de que seja previsto tanto a parte de cabeamento e também o tipo de cabeamento, pois determinados cabeamentos não suportam redes mais pesadas e isso vai fazer com que acabe limitando o tráfego de dados no local. Fora isso, a gente não fala só em cabeamento, só em access point, a gente fala também em suítes gerenciáveis que vão fazer o controle de rede na residência. E aonde que vão ficar esses suítes? Vão ficar dentro de um quadro? O tamanho dele é suficiente para atender a necessidade ou vai ter a necessidade de ter um rack? Esses cuidados são necessários a gente fazer na etapa de projeto.
Antena coletiva, se vai ter previsão de antena coletiva ou não. TV por assinatura, esse é um grande problema também que a gente tem hoje em dia, que são os receptores dessas operadoras, aonde eles vão ficar, como é que vai ser o cabo que vai interligar esse sistema, se vai ter também um cabo Ethernet fazendo a conexão via cabo a eles ou não. Isso tudo é um cuidado a mais que a gente precisa cuidar. Pulando um pouco ali de telefonia e interfonia, existem também sistemas analógicos, sistemas digitais que vão influenciar na especificação do produto e as centrais que vão fazer o controle dele. Alarmes CFTV são outra coisa muito importante a gente cuidar, não só do sistema por si próprio, mas sim quando houver uma falha nesse sistema. Quem é que vai garantir a segurança de quem vai estar dentro do ambiente? Vai ter um sistema de backup de energia, um sistema de backup de imagem, ele vai fazer algo de forma autônoma para garantir que se o sistema cair alguém seja avisado. São controles muito essenciais e muito importantes que eles não podem ser negligenciados dentro de uma residência. Na parte de automação, a gente fala também de diversas soluções que elas precisam trabalhar por si só e também em forma em conjunta. Então, além de tu ter a previsão de infraestrutura para aquele segmento, precisa pensar na integração desses segmentos também. Então, quando a gente vai fazer uma integração de controle de acesso com iluminação, com sonorização, enfim, tudo isso precisa estar interligado de forma bem consistente, para garantir que não haja uma instabilidade de sinal e que seja um sistema bem robusto, aquele sistema que não falha. Hoje, os sistemas que a gente trabalha são sistemas cabeados, justamente para garantir uma robustez ao sistema, uma estabilidade no sistema, garantindo uma fluidez, tanto de acionamento como de funcionamento do sistema. Bom, para que a gente possa fazer a previsão de tudo isso que a gente está falando de infraestrutura, existem duas formas de se fazer, tanto com projetos em CAD como projetos feitos na plataforma BIM. Os projetos em CAD basicamente são plantas em 2D, onde nós vemos por cima essa questão de infraestrutura. O grande problema desse tipo de projeto é que ele é uma forma simplificada de como representar isso dentro da obra, não conseguindo se atentar a detalhes de infraestrutura e incompatibilidade com as demais disciplinas. Então isso já foi muito usual há muitos anos atrás. Mas hoje, para que a gente possa garantir a integração de todas as disciplinas que a gente falou, fora os sistemas de hidráulico, sanitário, climatização, conforto dentro de uma residência, é necessário a gente ver um sistema como um todo. Então, o BIM ele não é mais o futuro da engenharia, ele é algo já presente no nosso dia a dia e essencial para que a gente possa garantir projetos e uma gestão desses projetos de forma qualificada. Então hoje a nossa empresa, ela trabalha nos dois segmentos com foco nos projetos nessa plataforma, porque a gente entende da importância de trazer projetos realmente detalhados, garantindo toda a informação necessária para a implementação deles. Ressalto dizer que o grande problema hoje nas nossas obras é a mão de obra de execução. Então quando a gente tem projetos e falta de informação na hora da execução da obra, isso vai ocasionar falta de infraestrutura, vai ocasionar indisponibilidade de aplicar uma solução naquela residência ou naquele empreendimento. E então a grande importância é que a gente faça uma previsão, isso de forma muito detalhada e também observando tudo isso na fase de projeto de todas essas disciplinas. Então um exemplo que a gente vai dar, por exemplo, é de um projeto que a gente desenvolveu dentro do nosso escritório de uma residência, onde todas as disciplinas elas estão feitas nessa plataforma. Então tu vê todas as tubulações, quadros, integrações de disciplinas, tudo visto de forma tridimensional. A questão não é ver uma imagem bonita, mas sim entender que os projetos eles estão sendo realizados de forma proporcional, garantindo que não vai haver interferência e também não vai haver falta de infraestrutura. Então é muito importante isso na fase de projeto. Falando em MK, a gente já está há mais de 22 anos no mercado de áudio, vídeo e automação e há mais de 9 anos na área de engenharia. Hoje nós crescemos muito, graças a Deus, e já estamos atendendo mais de 18 milhões de metros quadrados de área construída,
com empreendimentos que vão desde uma residência, uma sala comercial, até os maiores empreendimentos do estado, com volumes de até 500 mil metros quadrados de obra. Falando em exemplificar, um exemplo é o Yacht House, por exemplo, ele tem 180, 190 mil metros quadrados de obra. A gente hoje já tem de obras de 500 mil, que seria um dobro de área em relação ao Yacht House. A gente também está presente nessa obra, mas estamos presentes em outras inúmeras obras que trazem a qualidade que vocês necessitam para que realmente a gente preveja, desde obras de grande porte até as pequenas obras, todas as necessidades que vocês têm, desde a concepção de projeto até o final da execução da obra. A MK é uma das empresas que eu costumo dizer, é a primeira a entrar e a última a sair, porque a gente vai entrar desde a concepção do projeto, vai trabalhar em toda a questão de infraestrutura, sanando dúvidas de engenheiros, de arquitetos, designers, clientes, vai acompanhar a execução da obra, vai instalar, vai fazer a passagem de cabeamento para as soluções necessárias, vai instalar os produtos e lá no final vai fazer toda a questão de cenário junto com os profissionais e clientes, saindo quando o cliente estiver entrando dentro da casa. Então, é isso um pouco que a gente tem para trazer para vocês, um pouco da nossa experiência voltada às tecnologias e inovações. A gente quer falar muito também sobre essas integrações, essas necessidades, resumindo a questão da importância da inteligência artificial no segmento de tecnologia e inovação. Tem muita novidade vindo no mercado e a gente precisa estar antenado ao que vai ter de influência disso nos produtos que estão sendo comercializados, pensando sempre na sustentabilidade, que é evitar essa questão de retrabalho e utilização dos sistemas como um todo, e também ressaltar a importância de fazer esses projetos na plataforma BIM. Agradeço a todos e deixo o convite também para que vocês possam acessar as nossas redes sociais, que lá tem muita novidade e também tem um pouco das obras que a gente tem trabalhado para que vocês possam nos acompanhar, tirar dúvidas e também estamos à disposição para que podemos apresentar para vocês de forma presencial ou online um pouco mais de cada assunto que a gente falou. A gente sabe que o tempo aqui é pequeno para tudo que a gente pode trazer para vocês, mas a gente está à disposição para falar aí com vocês na forma privada.